Olá, pessoal. Voltamos aqui para a parte 2 da nossa aula. Hoje a gente está discutindo sobre multiculturalismo, entendendo um pouco sobre o que é cultura, de que forma que ocorreu aqui a formação do povo brasileiro. Então, a gente já falou aqui, né, que o Brasil ele é um país com uma miscigenação e uma cultura muito diversa, que é muito importante a gente entender que todo o processo de miscigenação no Brasil foi muito baseado naquela ideia do colonizador, né, de que ele apresentava uma cultura superior e que quando a gente pensa nessa miscigenação do Brasil, a gente precisa fazer um recorte social e lembrar, né, que se o Brasil é um país muito miscigenado, também é porque a população negra, né, as mulheres negras e indígenas foram violentadas ao extremo. Então, é muito importante que a gente faça esse recorte. Tá certo? Então, a gente discutiu isso na primeira parte da nossa aula e agora na segunda parte a gente vai analisar um pouco o multiculturalismo nas 5 regiões do país. A primeira região aqui é a região norte, né? Uma das maiores, as duas maiores festas populares do norte são o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, e o Festival Boi Bumbá de Parintins, no Amazonas. E olha, gente, o boi, né, sempre tem esse conflito aí. A galera fica, de onde que é o boi? O boi é do Maranhão, o boi é do Piauí, o boi é do norte. Gente, cada região ela vai ter uma forma de fazer ali aquela prática cultural com o boi, tá certo? Então, vamos entender que cada região ela não precisa ser dona exclusivamente de uma festa popular, né? Mas, como o próprio nome diz, é popular. Então, vai se manifestando de diversas maneiras em nessas principais regiões, né? Principalmente Norte e Nordeste, né? Outros elementos culturais da região norte, o carimbó, o congo ou congada, a folia de reis, a festa do divino. E aí, vocês já ouviram falar em alguma dessas festas aqui? Olha, a influência indígena ela é muito forte na culinária do norte, é muito baseada na mandioca, no peixe. Gente, um dos meus sonhos, né? Eu quero muito ir na região norte do Brasil. Eu nunca fui e é assim, é porque o Brasil, gente, ele é um país tão grande, porque na Europa, né, a galera consegue ir Portugal, Espanha, Londres, França, tudo muito pertinho. Aqui no Brasil não é assim, né? Aqui no Brasil, para tu ir lá pro Acre, para tu ir lá pro norte, embora o Pará seja um pouco mais perto, né? Agora, para ir lá para o Amazonas, gente, é um pouco mais complicado. É muito caro a gente conseguir se locomover dentro do próprio país, né? Infelizmente. Então, existe uma frase que é a ideia de que o Brasil não conhece o Brasil. Eu não lembro quem foi que disse isso, mas é muito triste, porque realmente a gente acaba não conhecendo, porque é muito caro viajar aqui dentro, né? Então, o norte, com certeza, é um dos lugares do país que eu quero muito conhecer, né? Aqui o tacacá, né? Uma da culinária mais conhecida, o açaí. Aqui, né, no Piauí, a gente tem muito aquela coisa de comer o açaí doce, né? Ó, a Yara pesquisou aqui para mim, é da Elis Regina, Querelas do Brasil. É uma canção dela, mas eu acho que é de outra pessoa. Vê bem aqui, bota ali letra completa, Yara, por favor, para saber se aparece o compositor dessa letra. Tem aí, o que é o Aldir Blanc. Pronto, o Aldir Blanc, né, que faleceu. A gente tem aí a lei do Aldir Blanc, justamente pela questão cultural. Então, aqui, no caso, do açaí, né, que eu tava falando, que aqui a gente tem muito aquela coisa de comer o açaí doce, né? A galera bota leite condensado, cobertura de sorvete. Eu lembro que eu era cheia, açaí eu não gosto, né? Mas é gostoso. Depois a gente aprende a gostar, né? Mas é muito interessante, porque todo mundo, assim, tudo que a gente vê na televisão, ou em algum documentário, ou de pessoas que eu conheço que já foram pro Pará, todo mundo fala que o açaí que tem lá é muito
muito diferente do nosso, né? Porque ele não é adoçado. Então a galera come o açaí com farinha, com peixe, com camarão, com caranguejo. Gente, quero muito experimentar, porque é uma cultura, uma culinária muito diferente da nossa, né? E aí tem até os memes que a galera no norte fica revoltada que a gente come açaí agora no Brasil inteiro, é com leite condensado, é com doce, né? Enquanto a galera lá come mesmo assim, é com sal, é com peixe, é com camarão. Então é uma culinária muito rica e muito diferente da nossa, né? Olha aqui, o tucupi, que é um caldo da mandioca cozido. É, a carne de sol, que a gente também conhece, né? O tacacá, que é uma espécie de sopa quente feita com tucupi, né? Eu sei que esse tacacá é o caldo da mandioca com o camarão, com a folha do jambu, que é uma espécie de erva que deixa a boca ali um pouco dormente, né? Tem bombom, tem cachaça de jambu, o camarão seco, a pimenta de cheiro. Ai, gente, tô com fome já aqui. Queria estar comendo um camarãozinho seco uma hora dessa, hein? Na praia. Olha aqui, o multiculturalismo agora na região centro-oeste do país, né? A cultura do centro-oeste brasileiro, ela é bem diversificada, recebendo contribuições dos indígenas, dos paulistas, dos mineiros, gaúchos, bolivianos, paraguaios, né? Lembrando também que ali no centro-oeste, gente, a construção de Brasília durante a década de 50, no governo do JK, a gente precisa levar em consideração que muita gente do país inteiro se deslocou para Brasília para poder participar dessa construção, que ficaram conhecidos como os candangos, né? As pessoas iam naquela esperança, na possibilidade delas melhorarem de vida. Era uma possibilidade de trabalho, né? Olha, algumas das manifestações culturais típicas da região, a cavalhada e o fogaréu, muito presente lá em Goiás. Aí na tela vocês estão vendo o fogaréu, que é uma procissão católica que recorda a prisão de Cristo, né? A galera ali, eu não vou mentir, também não quero ser preconceituosa aqui, que é uma manifestação cultural, gente, mas dá um pouco de medo, né? Porque a galera ali, tudo com o rosto assim tampado, tudo que tem um rosto assim tampado, dá um pouquinho de medo, né? Por causa de filme de terror que a gente assiste, que a galera age dessa forma. Essa máscara aí também, que é um pouco problemático, porque lembra também um pouco a Ku Klux Klan, né? Então, gente, por favor, não me processa, viu? Eu tô falando assim no sentido da imagem da roupa, né? Mas aqui, ó, o fogaréu é uma procissão católica que recorda a prisão de Jesus Cristo. Ó, tem um cururu, e que também é uma manifestação cultural no Mato Grosso do Sul. A galera, eu conheci, gente, uma vez uma pessoa, num projeto que eu fiz, que era do Mato Grosso do Sul, e ele era muito revoltado, porque ele diz, olha, o Brasil acha que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é tudo a mesma coisa, mas não, são diferentes também, né? Mas é porque, de fato, gente, o Brasil tem uma diversidade cultural tão grande que a gente acaba não conhecendo, né? Oh, a culinária regional, ela é composta arroz com pequi, e é muito interessante, né? Porque a gente imagina o pequi, não, o pequi é do Piauí, né? Porque aqui tem a época do pequi. Eu não sei, eu acho que é agora, né? Não, novembro, outubro, eu acho que é o período que o pequi, ele fica no ponto, e a galera come pequi, pelo menos na minha casa, minha mãe come o pequi com cuscuz, come pequi com feijão, gente, não é pra mim, viu? E aí, vocês gostam do pequi? Porque, olha, é a nossa cultura, né? Ó, como, Yara? De outubro a março é o auge aí do pequi. Pronto, no próximo mês vocês já vão estar comendo pequi aí de tudo quanto é jeito, né? Ó, outra sopa paraguaia, o arroz carreteiro. O arroz carreteiro é um pouco também a Maria Isabel, porque o arroz carreteiro é um arroz com carne, né, com a carne vermelha ali, com a carne de sol, que eles chamam de carne seca, com o toicinho, a gordura do porco, é um pouco que a gente faz aqui com a Maria Isabel, que lá também tem a Maria Isabel, né? O arroz boliviano, o empadão goiano, pamonha, angu,
curau, os peixes do Pantanal pintado, o pacu, o dourado, né? Então é uma cultura muito rica e muito diversificada e também diferente da nossa, né? Olha, a região sudeste, os principais elementos da cultura regional são a festa do divino, os festejos da Páscoa e dos santos padroeiros. Além disso, também tem a congada, a cavalhada, que como vocês podem ver aí na tela, cavalhada em Pirenópolis, no Espírito Santo, uma celebração portuguesa com origem medieval, que recria a batalha entre cristãos e mouros, né? Então, até isso a gente também acabou herdando aí, né, devido à cultura portuguesa. Também tem o carnaval, o peão de boiadeiro, a dança de velhos, o batuque, samba de lenço, festa de Iemanjá, folia de reis, o caipó. Né? A culinária do Sudeste ela também sofreu uma influência do indígena, do escravizado e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. Então tem a muqueca capixaba, né, que já é da galera que mora ali em São Paulo. Tem o pão de queijo, o feijão tropeiro. O feijão tropeiro também é muito comum aqui na nossa culinária, né? A carne de porco, a feijoada, o aipim frito, que é a mandioca frita, que a gente também come demais. Bolinho de bacalhau, picadinho, virada à paulista. O cuscuz paulista, né? Que tem toda a polêmica aí. Que, gente, cuscuz nordestino não é a mesma coisa. A galera fala, em São Paulo também come cuscuz. Não, né, gente? É um pouco diferente. Aquele cuscuz paulista, né? Que parece um bolo, que tem a sardinha, que tem um tomate. Aqui o nosso cuscuz, a gente é o cuscuz salgado, que a galera diz, né? A Yara, ela está dizendo aqui, nossa diretora de imagem, que o Brasil ele é muito rico, mas não é valorizado, né? O próprio governo não valoriza, né, gente? É verdade. A gente acaba não conhecendo dentro do nosso próprio território. Eu estava vendo há um tempo atrás que você sair do Brasil para você ir para a Argentina é muito mais barato do que tu sair do Brasil para tu ir no Amazonas. Sei lá, para tu ir na região sudeste, para tu ir para o sul do país, é muito caro, gente. É mais caro tu pegar um avião e ir para a Argentina. Sem falar que o nosso dinheiro ainda vale muito mais lá do que aqui, né? Então, para tu ver, né, como realmente a gente acaba não conseguindo conhecer o nosso próprio país, porque acaba não tendo incentivo para fazer isso. Ó, a região sul do país apresenta uma cultura bem forte dos imigrantes portugueses e espanhóis e principalmente dos alemães e italianos. As festas típicas são a festa da uva, né, que é italiana, e o Oktoberfest, que é alemã. Aí na tela vocês estão vendo o Oktoberfest, que é lá em Blumenau, em Santa Catarina, que é um festival de cerveja criado pelo rei bávaro Luís I para celebrar seu casamento lá em 1810 e que até hoje o Sul ele acaba festejando. Também integram a cultura sulista, o fandango, que é uma influência portuguesa, a tirana, o anu, que é espanhola, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, a dança de fitas, o boi na vara, tá vendo? Como toda região do país tem um boi. E na culinária tem o churrasco, que é muito conhecido, o chimarrão, né, essa bebida quente com ervas, o camarão, pirão de peixe, que também tem aqui, né? Marreco assado, barreado, que é um cozido de carne em uma panela de barro, o vinho, a cerveja. E aqui a região Nordeste, né, que é onde a gente vive, a gente tem propriedade para poder falar, né? Entre as manifestações culturais da região Nordeste, tem o Bumba Meu Boi, o Maracatu, o Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, o Coco, o Terno de Zabumba, Marujada, Reisado, Frevo, Cavalhada, Capoeira. Algumas manifestações religiosas, como a festa de Iemanjá em Salvador, na Bahia, que é considerada a maior celebração mundial dedicada a um orixá fora do continente africano. Tá vendo como a nossa cultura aqui ela é muito afro-brasileira.
Também tem a lavagem das escadarias do Bonfim, que todo ano é feito, esse sincretismo religioso, em que as religiões de matriz africana elas vão lavar a igreja do Bonfim. Tem a literatura do cordel, tem o artesanato. Aqui ainda os pratos típicos, né? A carne de sol, peixe, frutos do mar, a buchada de bode. Gente, e aí? Vocês são do time nordestino que come buchada de bode, que come panelada, que come sarapatel? Tu é, Yara? É não, né? E aí a Yara tá dizendo aqui que não é nordestina raiz não, gente. E tu, Maria Cauane, Maria Rosa, Marcos Ricardo, a Nádia. Vocês são raiz, come a buchada, panelada, a sarapatel. Eu também, gente, olha comigo, não rola não. Viu? Todo mundo fala, não, é gostoso, tem que experimentar para saber. Talvez um dia eu experimente, né? Mas eu ainda não sou muito também chegada não, viu? Minha mãe faz lá em casa, passa 2 dias fazendo uma panelada. Gente, não é pra mim. Mas tem quem goste, né? Coloca aí no nosso bate-papo. Quem é você aí na fila do pão? Você é a pessoa que gosta? Ah, o Marcos Ricardo disse que é o nordestino Nutella, né, Marcos? Eita, Marcos, é isso mesmo. Ótima aí denominação. A gente é nordestino Nutella, né? Porque é isso, gente. A galera pensa o quê? Ah, nordestino todo dia come galinha caipira? Todo dia come panelada? Gente, não tem como não. Não tem nem como tu comer panelada todo dia, porque é um alimento também bem pesado, né? Como também tem a galera que não gosta, né? É isso. Ó, o acarajé. O Marcos disse que eu amo muito comida, eu amo muitas comidas típicas, mas panelada não dá, né, Marcos? Ó, Maria Isabel, gente, um feijãozinho tropeiro, com uma vinagrete, né? Na internet a galera cria polêmica pra tudo, e aí também tem a polêmica se é vinagrete ou molho campana, né? Que é o que fala no Rio de Janeiro, a galera chama de molho campana, eu acho. Não, gente, é vinagrete. O nome vinagrete é muito mais legal, né? Tem vinagre, é vinagrete. Então, pra mim, ó, perfeito. A gente tem o que? O vatapá, cururu. Cururu, eu não sei o que é, não. Cururu, eu sei que tem sururu. Será que eu troquei o C pelo S? Eu acho que foi. Eu sei que tem um sururu, né? Tem feijão verde, amo também. Canjica, também não gosto de canjica. Arroz doce, eu acho que eu nunca comi arroz doce, gente. Eu sei que a galera faz muito arroz doce no Nordeste, mas eu acho que a gente não tem muita cultura. Caruru. Então deve ser caruru. Eu errei ali a letra. Ah, então é cururu mesmo, gente. A Yara disse ali que é típico da Bahia. É porque a gente nunca vi. Ah, caruru. E o que é o caruru? Abóbora, carne. Ah, essa aqui, caruru, eu não conhecia. Ó. O Marcos está dizendo que canjica é vida. Quiabo. Ai, gente, também não. Agora eu tô me achando aqui Nutella também, viu, Marcos Ricardo? É o bolo de massa de mandioca. Ai, gente, tudo. Broa de milho, pamonha. Ai, também não curto pamonha. Cocada amo. Tapioca? Não, gente, não vem com tapioca. É beiju o nome, né? Também as polêmicas aí da internet. E aí, pra você que tá aqui assistindo essa aula, a palavra é beiju ou é tapioca, gente? É o pé de moleque. E olha o sotaque, as nossas expressões nordestinas, né? A expressão aluado, que é a pessoa que vive aí no mundo da lua. Rebolar no mato, que é descartar ou jogar fora. Gente, é por isso, é comum uma pessoa que vem para o Piauí, para qualquer região do Nordeste, vai ter expressão que ela não vai saber. Da mesma forma que se a gente for para o Sul, vai ter expressão que a gente não conhece, entendeu? O Marcos Ricardo disse, então, você não gosta de nenhuma comida típica. Eu gosto. Ó, eu gosto da carne de sol.
dos peixes, o fruto do mar. Eu gosto da Maria Isabel, da paçoca, do feijão tropeiro, do beiju, do bolo, da cocada, o creme de galinha, que é quase uma comida típica aqui pra gente, né? Bom, olha aqui a outra expressão. Areado é a pessoa sem rumo, desonesta, desnorteada, areada. Eita, esse aqui eu nunca tinha ouvido, não. Areado? Não. Peba, peba sim, que é uma coisa ruim, de má qualidade, inferior. A gente fala, isso aí é peba, isso aí é paia, né, gente? Olha aí o Piauí, o estado do Piauí é muito rico em manifestações culturais. As manifestações mais comuns no Piauí são o Bumba Meu Boi, o Cavalo Piancó, Congada, Samba de Cumbuca, Reisado, Bandolins, Rabecas. Nós temos o Festival de Inverno de Pedro II, né, que agora a gente já está aí 3 anos, né, sem ter, mas talvez em 2023 tenha, né, gente? O Festival de Pedro II era muito, é para ter, né? Era muito legal. A Suíça aqui, nordestina, bem friinho à noite. É o Festival do Teatro Lusófonos, né? Acabou de acontecer, foi no mês de agosto. O Encontro Nacional de Foguedos, também aqui em Teresina. O Festival de Rabecas, de Bom Jesus do Piauí. Então, gente, sem dúvida, né, o Brasil, de fato, é um país multicultural. Porém, diante dessa constatação, surgem duas questões. Como incluir a dimensão multicultural nos processos de gestão e governança? O que é uma empresa multicultural? A gente analisou aqui, né, todas as características do que é cultura, do que é multiculturalismo, as regiões do país. Então, agora chegou o momento para a gente poder refletir, né, o que é uma empresa multicultural, de que forma que eu posso tornar a minha empresa uma empresa que valoriza diferentes culturas. Então, agora a gente vai falar aqui, ó, sobre uma empresa multicultural, tá certo? Olha, lembra, a gente falou aqui, tivemos uma aula para destrinchar as 5 dimensões da ética empresarial, que a gente já falou de sustentabilidade, foi a primeira aula, a gente já falou sobre governança corporativa, já falamos sobre, dentro da governança corporativa, da inclusão social, que foi na aula passada, e hoje estamos aqui falando do respeito à multicultura e ainda vamos falar do aprendizado contínuo e da inovação também. Bom, gente, um dos aspectos relevantes para o desenvolvimento de políticas éticas corporativas é o respeito e incentivo à multicultura. Então, uma empresa multicultural. O que é uma empresa multicultural, gente? É uma empresa, uma organização que ela incentiva, que ela desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade. Então, lembra disso, né? É uma empresa que ela incentiva, que ela desenvolve, que ela partilha a diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade. Então, é uma empresa que ela pode ter pessoas de qualquer região do mundo, de qualquer região do país, que ela incentiva isso, que ela valoriza a cultura de seus funcionários, de seus colaboradores, né? Já uma empresa não multicultural é uma entidade, uma organização que, embora ela contenha culturas diferentes na equipe de trabalho, ela mantém uma gestão uniforme e excludente, né? Então, é aquela ideia, eu falo assim, na minha empresa, a gente aqui quer a diversidade. Aí eu chego lá na empresa, só tem gente branca? Só tem gente heterossexual? Só tem gente de única região do país? Aí não tem como, gente. Cadê a diversidade? É isso que a gente está falando. Diversidade, né?
Então, lembro do estudo de caso, né, da nossa aula sobre as 5 dimensões da ética empresarial, que o excelente profissional que não recebeu uma promoção numa empresa alemã, porque não possuía afinidade cultural com a organização, então a multiculturalidade ela foi respeitada e levada em consideração na decisão da empresa de abrir mão do componente colaborador. Lembra dessa história? Que eu expliquei aqui, que ele era um ótimo profissional, mas que ele nunca era promovido. Nunca era promovido porque dizia assim, não, é porque você é brasileiro e aí você vai trabalhar dentro de uma empresa alemã, você não vai se dar muito bem porque existe uma cultura diferente. E aí vocês acham que a cultura, a multicultura, ela foi levada em consideração, gente? É claro que não, né? Quando eu digo assim, eu não vou trabalhar com uma pessoa que é africana, porque é uma pessoa que tem uma cultura diferente de mim. Eu não vou trabalhar com uma pessoa que é asiática, indiana, porque ela tem uma cultura diferente da minha. É muito importante que a gente reflita sobre a multicultura, né? Porque senão não faz sentido, tá certo, gente? Então, a ideia aqui, lá naquele caso, vocês estão lembrados desse caso que eu trouxe aqui como exemplo? Aí a gente vê que essa galera aqui não foi respeitada. A gente vê que essa galera aí, ele não recebeu o trabalho porque foi entendido que a cultura dele poderia ser algo que iria prejudicar a empresa, mas não, só eram culturas diferentes. A gente precisa lembrar da máxima que não existe uma cultura melhor ou pior, são apenas diferentes. Então, o que a gente, por exemplo, aprendeu lá na nossa aula passada sobre a gestão inclusiva? Que ela tem como objetivo, olha aí, a diversidade e a inclusão social, gente. Então, ela assegura que todos os grupos tenham espaço no ambiente de trabalho, né? Ela garante a igualdade de chances e oportunidades. Então, é muito interessante pensar nisso, né? Quando a gente pensa assim, eu não vou contratar essa pessoa aqui na minha empresa, porque ela está vindo de um outro país, ela está vindo aí com outra cultura, com outra rotina de vida, mas aí é que tá. Seja uma empresa que você seja diversificada, que você tenha pessoas com diferentes culturas, porque não tem como trabalhar, a gente só tem como aprender, tá certo? Então, vamos refletir sobre isso, tá bom? Olha, então, hoje nós aprendemos o quê? Que uma gestão inclusiva, ela deve estar em conformidade com a multiculturalidade e também com ações afirmativas, políticas públicas promovidas pelo Estado em prol da multiculturalidade. E aí eu pergunto a vocês sabem o que é ações afirmativas? A gente falou também um pouquinho sobre isso na nossa aula passada, né? Então, gente, por exemplo, os funcionários e gestores das empresas devem conhecer as políticas de ação afirmativa e os direitos relativos aos aspectos multiculturais e inclusivos. Afinal, né, elas influenciam nas ações das empresas. As ações afirmativas, elas devem seguir a Constituição Federal, assim como outras legislações que afetam essas instituições. Esse conhecimento é necessário para a formação do cidadão e, com certeza, para a construção de uma sociedade que seja mais justa, né, que consiga minimizar, que consiga diminuir as diferenças. Gente, então, professora Kelly, o que são ações afirmativas? Gente, as ações afirmativas são ações públicas ou privadas dirigidas à correção de desigualdades sociais. São criadas com o intuito de atribuir direitos iguais a grupos da sociedade que são oprimidos ou que sofrem com as sequelas do passado de opressão. Então, por exemplo, olha aí, são ações públicas ou privadas dirigidas à correção de desigualdades sociais, né? São criadas com o intuito de atribuir direitos iguais a grupos da sociedade que são oprimidos.
Então, por exemplo, o sistema de cotas sociais e raciais implementado nos concursos de admissão nas universidades brasileiras, no Enem, nos vestibulares. É uma lei, ó, a lei também tem a lei do racismo, né, que é de 1989. Então, a cota, gente, é muito importante a gente quebrar esse preconceito, né? As pessoas acham assim, a cota vai tirar a vaga. Não vai tirar a vaga de ninguém, porque dentro de um vestibular tem lá a cota para quem estudou a vida toda em escola pública, a cota para quem é indígena, para quem é negro, para quem é PCD. E se você não entra em nenhuma dessas categorias, você não vai concorrer com essas pessoas. Tu vai concorrer com a ampla concorrência, que são as pessoas que estão nas mesmas condições que você. Entendeu? Então, é muito importante que a gente quebre isso, porque ainda existe muito preconceito, mas é uma ação afirmativa que tem o intuito de fazer com que essas pessoas que são excluídas socialmente, elas possam entrar dentro de uma universidade, né? Então, é a população negra, que é justamente a que mais demorou mais, né, para entrar dentro de uma universidade pública, devido também a uma reparação histórica, devido aos mais de 350 anos de escravidão, né, que essa população era proibida de estudar, de trabalhar, porque a escravidão não é trabalho, né, gente? Trabalho eu preciso ter uma remuneração. Então, é uma forma de o Estado, o país pedir desculpa, né? A gente também tem a lei lá, a lei do racismo, né? O racismo, ela é uma lei, um crime inafiançável. A lei de cotas para o ensino superior, olha aí para vocês entenderem, ó. Por exemplo, total, nós temos 100 vagas, né? Então, 50 vagas vai lá para ampla concorrência e as outras 50 vagas é cota de escola pública. Aí, o que é levado em consideração? É levado a renda, gente. As pessoas que têm renda de 1,5 salários, né? Um pouco mais de um salário mínimo, tem uma vaga. E aí, quem tem menos de um salário mínimo também é dividido, tá vendo? Ó, de 50 vagas da escola pública, 50 para quem recebe mais de um salário mínimo e 25 no caso, para quem recebe menos. E aí tem a galera que tem PCD, tem as pessoas, né? É tudo bem dividido, né? Justamente são a lei de cotas sociais e raciais. Tem para quem é PCD, tem para quem é a população negra. Então, o artigo 1º da Lei de Cotas para o Ensino Superior, as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada concurso, em cada vestibular, o ingresso nos cursos de graduação por curso e turno de, no mínimo, 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Então, só vai concorrer com quem estudou em escola pública, assim como você. Então, se eu estudei numa escola particular, eu concorro com quem estudou na escola particular. Se tu estudou na escola pública, tu concorre com quem estudou na escola pública. Beleza? Ó, parágrafo único da lei. No preenchimento das vagas de que trata o capítulo, né, desse artigo, 50% deverão ser reservadas aos estudantes oriundos de família com renda igual ou inferior a um salário mínimo. Beleza? Então, por que, gente? Tu imagina uma família que ela recebe um salário mínimo, gente, no Brasil, como é provavelmente essa criança, ela teve muito mais dificuldade de ter acesso à educação, né? E a gente sabe que a escola pública no Brasil, ela não é toda escola pública que ela tem qualidade, que ela tem um ensino adequado. Então, não é justo uma pessoa que passa a vida toda estudando numa escola privada, ela ter a mesma oportunidade ou ela ter a mesma forma de ingresso de uma pessoa que estudou a vida toda numa escola pública, né, gente? Tu imagina a galera aí nessa pandemia que não tinha internet para poder estudar, não tinha um computador. Então, as condições não são as mesmas. Entra aquela ideia da equidade, tratar os desiguais, né?
precisa de condições especiais para tratar essas pessoas. Então, olha, dentro da faixa de cada renda, né, devem ser reservadas vagas aos candidatos que são autodeclarados, né, que se declaram pretos, pardos e indígenas. E essas oportunidades entram na categoria de cotas raciais. Então, tá vendo como vai diminuindo 50 vagas para ampla concorrência e as 50 vagas da cota da escola pública ainda tem quem é preto, pardo, indígena e ainda tem a galera que é PCD. E tem a galera que não se enquadra em nenhuma dessas duas, não é PCD, não é negro, mas estudou em escola pública. Né? Então, é a ideia para a gente, de fato, gerar possibilidades, né? Igualdade para que essas pessoas possam entrar dentro de um ensino superior. Então, isso é muito importante também para você que está aqui agora no ensino técnico, se ligar quando você for fazer o vestibular, de você colocar lá, né, gente, na tua... Ah, estudei a vida toda em escola pública, então quero ter, eu tenho o meu direito aqui. Então, olha, o artigo 3 diz o quê? Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º desta lei serão preenchidos por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência nos termos da legislação em proporção ao total de vagas, no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo de fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ou seja, é tudo na lei, está tudo legitimado, que qualquer universidade pública no Brasil, gente, ela precisa, né, ela é de qualquer instituição federal de ensino superior no Brasil, ela precisa fazer, quando ela for oferecer vaga, ela tem que botar a ampla concorrência e colocar a quantidade para a cota e deve ser a mesma, beleza? Bom, já a lei do racismo, a lei 7.716 de 89, essa lei estabelece punições para crimes resultantes de discriminação relacionada à raça, à cor, à etnia, religião ou procedência nacional. Então, é um crime. Né? A gente acha que, tudo bem, mas professor, é só minha opinião. Agora eu não posso mais dar minha opinião, que é crime. Bom, depende da tua opinião. Não é porque é tua opinião que quer dizer que ela esteja certa, que quer dizer que ela seja verdade, que ela é absoluta. Né? Não quer dizer que é porque é a sua opinião que você não está ofendendo uma pessoa ou um grupo social, né, gente? A galera tem muito essa ideia. É minha opinião, eu posso falar o que eu quiser? Não, não é assim que funciona, não, viu? Então, alguns dos crimes são, olha, impedir acesso a serviços públicos, negar a contratação, impedir acesso a cargos públicos, deixar de atender cliente, impedir acesso a um transporte público. E aí não se esqueça, né? As minorias, elas são alvos de discriminação e preconceito. Portanto, ao buscar punir esses crimes, o Estado protege os grupos minoritários. Então, gente, são pessoas que já se encontram em uma situação de vulnerabilidade. Então, a ideia é que o Estado ele consiga justamente diminuir e que ele consiga punir essas pessoas, né, que cometem esse tipo de crime. Hoje, gente, é só o que tem na internet. É uma galera que acha que pode falar o que quiser, que pode falar qualquer coisa. E não é assim que funciona, viu? Olha que as ações afirmativas, a lei contra a homofobia, ela é de 2019. Ó. No Brasil, ainda não existe uma lei específica contra a homofobia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, enquanto não houver essa lei, as condutas homofóbicas e transfóbicas serão enquadradas. Não é mais isso aqui.
A homofobia, ela é crime no Brasil desde 2019, ela foi legitimada pelo STF, tá certo? Então, quando uma pessoa LGBTQIA+, ela é agredida, ou por palavras ou fisicamente, por conta da sua orientação sexual, ela é protegida, né, na lei, pela Constituição Federal. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, homofobia é crime no Brasil? Olha aí, ó. Praticar é a mesma que eu botei, né? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, coetnia, religião ou procedência nacional é a reclusão de 1 ano, de 1 a 3 anos e multa, né? Então, por quê, gente? Porque só o que a gente tem é gente sendo morta nesse país o tempo inteiro. Tá certo? Então é muito importante que a gente reflita sobre isso, que a gente não é normal eu querer matar, excluir uma pessoa que ela tem uma orientação sexual que é diferente da minha, né? O Brasil, gente, é o país que mais mata a população LGBTQIA+, né? Um dos países que mais mata. E por que que mata? Por que que a identidade de gênero de uma pessoa vai me incomodar? Porque se eu ver uma pessoa que está num processo de transição, uma pessoa que nasceu com seu corpo biológico feminino, mas entende a sua identidade como gênero masculino, por que que isso atrapalha a minha vida, gente? É muita ignorância, é muito preconceito, né? O preconceito, ele mata, porque é o que a gente mais vê. Então, é muito importante, né? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Vocês são pessoas jovens, uma das coisas que eu fico mais triste é quando eu vejo um aluno ou uma aluna minha, uma pessoa jovem, achar, né, ser homofóbica, gente. Vamos abrir a nossa mente, vamos expandir a nossa mente. Todo mundo aqui tem o direito de casar, de amar, de trabalhar, de viver da forma como bem entende. Não é, aí vão me dizer assim, professora, mas na minha religião é pecado. Aí você não faz, então. Se você acha que é pecado, é um problema seu e da sua religião e da sua igreja. Você não pode ditar a regra para a vida dos outros, gente. Aí é muito comum a gente vê uma galera dizendo assim, né? Mas e aí eu tô aqui na televisão, aí o meu filho vai ver 2 mulheres se beijando, e aí? Aí você vai dizer o que para ele? Que é normal, que são 2 mulheres que se amam. E pronto. Né, gente? A gente acha que é assim, professora, mas se a criança vê, ela vai querer reproduzir. O engraçado é que tu, sendo homofóbico, tu não fica preocupado do teu filho reproduzir, né? Dele ser uma pessoa ignorante, dele ser uma pessoa preconceituosa, de ser uma pessoa racista. Aí parece que não é preocupação, né? E, gente, identidade, orientação sexual é construído dentro da sociedade. Certo? Que a gente possa quebrar esses preconceitos. A quantidade de jovens, gente, que tiram a própria vida por causa de preconceito. Aqui mesmo, a cidade de Teresina, ela bate recordes em suicídio. E a maior parte das pessoas que se suicidam são pessoas LGBTQIA+, são pessoas negras. Por quê, gente? Deve ser, deve ser um inferno viver dentro desse país, tu sendo negro, pobre e LGBTQI. Deve ser um inferno, porque de todo lado tu pode ser morto aqui, né? Ou tu morre de fome, ou tu morre porque tu é negro, ou tu morre porque tu é gay. Então, que país é esse que a gente mata, que a gente segrega? Então, eu quero aqui, né, que vocês possam refletir sobre isso. Que não tem nada de errado, gente. A gente está lutando para poder viver dentro de uma sociedade que ela seja igualitária, que ela seja democrática, que eu possa ter minha orientação sexual, a minha identidade de gênero, a minha idade, o meu posicionamento político, sem que eu seja morta na rua, tá certo? Então, que a gente possa refletir sobre isso, tá bom?
Isso tem a ver com igualdade, com equidade, né? É muito importante a gente entender aqui essas duas diferenças. Todos, quando eu falo em igualdade, todos recebem o mesmo tratamento na oferta da oportunidade. Beleza, então tu imagina lá no vestibular, eu digo, olha, gente, todo mundo vai fazer o vestibular. Todo mundo vai fazer a mesma prova. Aí eu chego lá, eu sou uma pessoa que eu tenho baixa visão. Como é que eu vou enxergar a prova do Enem se eu enxergo muito pouco? Então, o Enem precisa fazer uma prova separada, diferenciada para mim. A equidade, as diferenças entre as pessoas são ponderadas, né? É levado em consideração as suas condições. Então, é por isso que no Enem seria igualdade se todo mundo faz a mesma prova, né? Então são as mesmas questões, é igualdade. Mas a pessoa que é surda, como é que ela vai fazer a prova? Se ela não vai ouvir as explicações na hora da prova, ou se na escola não tem uma intérprete de Libras, como é que ela vai aprender? Uma pessoa que é cega, como é que ela vai fazer a prova do Enem? Por isso que existe a prova em A3, que é a folha maior, existe a prova em Braille. Basta na hora da inscrição tu pedir essa prova especial. Então, aí sim é equidade, né? Tratar as pessoas que quando tem uma determinada condição. Então, é muito diferente, né, gente, o que é igualdade do que é equidade. Olha aqui, né, se eu coloco todo mundo, quem estudou em escola particular, em escola pública a vida inteira e vão lá fazer o mesmo Enem, é claro que a pessoa que ela estudou numa escola privada, que a família dela recebe 10 salários mínimos por mês, né, uma média de 10 mil reais, ela tem uma estrutura de vida muito diferente de uma pessoa que estuda na escola pública e que a mãe tem apenas um salário mínimo. Então, essas desigualdades sociais, o poder público, ele precisa estar atento, porque essas desigualdades o Estado não está suprindo, né? O executivo, então a prefeitura, o governo do Estado e a presidência. Se ainda tem muita desigualdade social, é preciso levar em consideração isso. Ok? Então, o que é justiça? O que é equidade, gente? É a mesma ideia. Ó, a igualdade, eu dou uma bicicleta para todo mundo aí, tá vendo? Mas a equidade, eu preciso ter condições adequadas. Ah, então a pessoa que é cadeirante, eu vou dizer, ah, mas eu dei a bicicleta para ela, é problema dela agora? Claro que não. O que ela vai fazer com uma bicicleta que não é adaptada para a sua realidade? Então, é isso que eu quero que vocês reflitam, gente. Ó, então, qual é o conceito aqui de justiça? As instituições, elas são justas quando têm por fundamento os princípios morais e não fazem nenhuma distinção. Ou seja, quando a gente fala em justiça, é que a justiça... O próprio símbolo dela é uma mulher com os olhos vendados em uma balança, não é isso? É na ideia de que ela, quando ela for fazer um julgamento, ela não vai levar em consideração a cor, a raça, o gênero, a orientação sexual, a idade. Ela vai levar em consideração aquele crime, aquela questão. Né? A equidade é uma adaptação da regra existente, mas ela leva em consideração a justiça. Então, por exemplo, aqui, ó, a igualdade, eu dei a bicicleta para todo mundo, mas a bicicleta para uma pessoa cadeirante, ela precisa ser adaptada. Por isso que a equidade está aqui. Olha a bicicleta para o cara, tá muito pequena para ele. Então, a ideia é que ele tenha uma bicicleta que seja mais adequada para o seu tamanho, né? E a criança, eu vou dar uma bicicleta do mesmo tamanho para ela? Não faz sentido, né, gente? Então, a equidade é uma adaptação de uma regra para que ela possa gerar as mesmas oportunidades para todas as pessoas, né? Então, a equidade ela é baseada nos critérios de justiça, que é o princípio da liberdade igual, o princípio da oportunidade justa e o princípio da diferença.
Bom, igualdade e isonomia. O princípio da igualdade ou isonomia, no artigo 5 da Constituição Federal, consta o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Com certeza vocês já ouviram essa frase aqui demais, né, gente? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Né? Não, a gente não pode viver dentro de um território com essas diferenças. E aí, muitas vezes, a gente entra aqui com aquela discussão sobre democracia. E eu digo assim, então, o que é democracia? É apenas o ato de que eu vá até uma urna eletrônica, participar de um processo eleitoral? Claro, é democracia também, porque em uma ditadura a gente não vota, né, para nada, mas em uma democracia eu voto, eu participo das decisões políticas do meu país, como a gente vai fazer no mês de outubro, no próximo mês, né, votar para presidência, para governo do estado, para senado, para deputado federal e deputado estadual. Mas a democracia, gente, ela vai muito além. Quando eu falo em democracia, é que ninguém deve ser tratado de forma diferente. Né? Ninguém deve ser discriminado devido à sua identidade, à sua cor, à sua etnia, à idade, à identidade de gênero, à orientação sexual, à sua condição econômica. Então, a isonomia é uma igualdade entre todas as pessoas, independente da sua classe, independente do seu gênero. Então, ela assegura que todas as pessoas elas são iguais perante a lei. Por isso, iguais devem ser tratados de forma igual. E os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar estas desigualdades. É por isso que tem a equidade, né? Então, é por isso que a gente precisa de políticas públicas, de ações afirmativas, para que as pessoas que vivem em uma situação de desigualdade, essas desigualdades elas possam ser pelo menos minimizadas. Então, quando a gente tem lá a cota, é para que essa desigualdade que já existe no Brasil, ela possa diminuir, que é para a população pobre entrar, para a população pobre negra entrar dentro das universidades públicas. Gente, universidade pública é para todo mundo, não é só para a elite, não. Como aí o ministro da Educação já falou, educação é para todo mundo. Então, é por isso que a legislação brasileira ela é diferente para as pessoas que vivem uma situação de desigualdade. Por isso que a gente tem aqui as ações afirmativas, como é o caso das cotas, né? Então, vamos aqui analisar, só para fechar a nossa aula, algumas ações que são necessárias. Olha, as empresas devem ter políticas corporativas para minimizar as segregações culturais ou étnico-raciais, como, por exemplo, prever políticas em seus códigos de conduta empresarial. E aí a gente já falou demais sobre isso, né? Elaborar políticas para o crescimento dos profissionais, gerenciar e acompanhar as políticas internas, conhecer a legislação trabalhista, as próprias leis, os códigos de conduta, elaborar, implementar e apoiar projetos sociais que possam incluir, né? Aqui na minha aula, gente, de projeto de vida, no canal Educação, na sexta-feira, a gente falou um pouco sobre a comunidade surda, né? O mês de setembro, a gente tem feito essa discussão. Inclusive, aqui na nossa aula passada, eu também falei sobre isso. Né? Então, é a ideia da gente incluir. Aqui no canal Educação, a gente também tem um colaborador que ele é surdo, que é o Marcos Patrício, né, Yara? E aí, tá vendo? É uma forma, gente. A pessoa ela tem um conhecimento sobre um determinado assunto, ela tem um conhecimento, ela tem uma profissão, ela precisa trabalhar, ela precisa de oportunidade. Então, a empresa ela precisa gerar inclusão social.
né? Então, por exemplo, aqui, ó, os projetos que visam a inclusão étnica racial, o portal Web Brasil Indígena é um projeto social e de inclusão digital que foi criado para promover a inclusão dos povos indígenas, né? O Web Brasil Indígena gera conteúdo étnico e de mídia em todas as áreas, com a meta de mostrar à sociedade o passado, o presente e o futuro dos indígenas brasileiros. Então, fica essa dica aí para vocês. Ó, Web Indígena. Tudo que você precisa saber sobre a comunidade indígena tem essa reunião aqui nesse site. Ó, outro exemplo aqui, as empresas de Xanrerê e Santa Catarina contratam mão de obra haitiana, né? Eu tirei essa notícia aqui, ó. Um grupo de haitianos chegou nesta semana a Xanrerê para trabalhar em indústrias do município. Somente em uma fábrica de embalagens plásticas da cidade, 10 profissionais já iniciaram as atividades. Eles terão no Brasil, além da garantia do emprego, o salário fixo, né, diferente da realidade que eles viviam em outro país. Aí a gente diz assim, ah, professora, mas essa galera vem para o Brasil para tomar emprego, gente. Que tomar emprego? Ninguém está tomando emprego de ninguém, né? Primeiro que o desemprego no Brasil é muito grande. E segundo, gente, que geralmente essas pessoas, elas também assumem posições que o brasileiro, às vezes, ele não quer, acha que não é justo. E outra coisa, é muito importante que a gente gere, a partir do momento que a pessoa ela passa por um processo de imigração e ela vive dentro do país, ela também precisa ser inserida dentro do mercado de trabalho, né? Olha, outra notícia. A empresa Nova América contrata 130 indígenas para a usina de Caarapó, no Mato Grosso. A usina de Caarapó é a primeira unidade do Grupo Nova América a empregar mão de obra indígena. Foram contratados 130 trabalhadores da reserva Teicui, composta por 3.924 indígenas Kaiowá e Guarani. Todos já tinham experiência em lavouras de cana, por terem trabalhado em outras unidades agrícolas da região, mas passaram por um treinamento específico. Então, isso aqui a gente integra, a gente coloca uma minoria, que é a população indígena, dentro do mercado de trabalho. Outras, então, aqui, ó, benefícios de um modelo multicultural nas empresas. Tem a coexistência, que é ao fomentar uma política de inclusão numa organização, os conflitos eles podem ser reduzidos. Também tem a criatividade, né? A diversidade cultural, ela atrai a criatividade, porque eu conheço outros povos, outros pontos de vista e posso aprender com eles também, né? E a diversidade, quando eu falo em diversidade, eu estou falando na diversidade cultural, na diversidade étnica, na diversidade de gênero, na diversidade em relação à orientação sexual. Produtividade, né? Com colaboradores multiculturais, existirá no ambiente uma maior quantidade de perspectivas, de resolução de problemas. A gente sempre tem algo para estar aprendendo, né, gente? A reputação também dessa empresa, ela vai ser uma empresa que ela vai ser conhecida por ela respeitar, por ela ser uma aliada da diversidade. Aí ela não vai ser conhecida, não vão dizer que ela quer apenas pink money, né, gente? Porque ela de fato está preocupada em gerar uma transformação, uma mudança dentro da sociedade em que essa empresa ela está inserida. Então, olha aqui o nosso recado final para a aula de hoje. A coexistência, né, a existência de várias realidades, né, quando nós temos diversos grupos culturais convivendo no mesmo lugar, é um exemplo de multiculturalidade, é um exemplo de representatividade, gente. Porém, para que a gente consiga alcançar esses resultados, nessa dimensão da ética, a gente precisa conhecer o quê? Ter o conhecimento da legislação, políticas de recrutamento, prática da empatia e uma mentalidade aberta, né? Então, eu sempre deixo aqui as referências do nosso slide. Eu vou terminar por aqui. Na nossa próxima aula, vocês já sabem, a gente sempre inicia o conteúdo relembrando o conteúdo, inicia a aula relembrando o conteúdo anterior.
Então, olha, fica essas dicas, a ideia de um conhecimento da legislação, políticas de recrutamento, a prática da empatia, ter uma mentalidade aberta, gente. A gente precisa disso. E você, enquanto uma pessoa que vai administrar uma organização com pessoas que são muito diversas, você precisa estar atento nisso, tá certo? Porque senão a gente não vai conseguir gerar uma mudança, uma transformação na sociedade. Beleza? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você tenha conseguido entender. Coloca aqui no nosso chat se você gostou. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Qualquer dúvida, né? Eu sempre estou lá no Instagram, me manda mensagem, qualquer dúvida que você tenha, que eu estou lá super disponível para que a gente possa conversar. Então, a gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.